Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje será sobre comandos básicos, principalmente para o sexto ano, que teve uma certa dificuldade no conteúdo. Eu decidi agora no segundo bimestre fazer uma retomada ao elementar da programação em Superlogo, que são os comandos básicos. Então eu dividi a tela em 4 janelas. Janela onde você me vê aqui falando, janela aqui onde vai acontecer as interações com o robô, a Tati, né, para quem já tem um conhecimento sobre os apelidos que a gente pode dar ao cursor. Eu posso chamar isso aqui de Tati ou posso chamar de robô. Então aqui é a janela gráfica, onde acontece toda a parte de movimentação, toda a parte de exibição de desenhos, exibição gráfica acontece aqui. E nessa parte aqui de baixo, aqui é a janela de comando, onde eu coloco o que eu quero que seja executado. Existe ainda uma janela de procedimentos, onde a gente digita a nossa programação e grava para que a gente possa futuramente ter acesso a essas informações. Depois eu falo um pouquinho melhor sobre essa janela de procedimento. Então a aula de hoje é sobre os comandos básicos, né, de movimentação, que são o para frente, PF, para trás, PT, para a esquerda, PE, e para a direita, o PD. Sendo que para a esquerda e para a direita a gente usa o conceito matemático de ângulo, né? Giro, esquerda, direita. Então nós vamos passo a passo a partir de agora a reaprender esses conceitos, ou aprender, principalmente alunos que não tiveram o primeiro contato com o Superlogo com a professora Adriana, e alunos novos. Então, os comandos na aula de hoje eles serão executados diretamente aqui, ó, na janela de comandos. Então, o primeiro comando básico é o para frente. Então, se eu escrevo aqui PF 100 e clico em executar, o que ocorre é o que vocês estão vendo na tela, o movimento do robô que andou para frente 100 pontos ou 100 pixels. Pixels são as unidades gráficas de uma tela. Um pixel é um pontinho minúsculo na tela do computador. Então nesse caso aí que vocês estão vendo, nós temos um deslocamento do robô 100 pontos para cima. Se eu coloco, por exemplo, PF menos 100, isso é uma novidade, né? Eu quase não uso com vocês esse artifício do ir para trás colocando um PF, mas isso é possível. Se eu coloco PF menos 100 e executo, o robô volta à posição original. Correto? Então qual é o sentido do menos? O sentido do menos, nesse caso do PF, que é um para frente, é ir para trás. Correto? Então, eu poderia agora colocar o PT para trás 100. O efeito disso é esse movimento, certo? Muito bem. Um outro comando interessante é o PC. Seria legal vocês pausarem o vídeo, pegarem o caderno e anotassem o que significa cada comando que eu vou colocando aqui na tela. Então nesse caso aqui, o PC
coloca o robô de volta ao centro da tela do computador. Então, pausa o vídeo, pega o seu caderno, coloca a data de hoje e escreve comandos de robótica segundo bimestre, tá? Isso vai te ajudar quando você for fazer alguma atividade a ter um acesso a um registro próprio para poder lembrar o que a gente fez. Pare o vídeo e anota então. PC significa para centro. E a execução faz isso aqui, ó. Coloca o robô no centro do computador. Tá ok? Então o que nós fizemos? Para frente 100. Fizemos um para frente negativo, que faz o robô ir para trás. Fizemos o PT e fizemos o PC. Certo? São comandos básicos. Agora, um outro comando básico também é o de giro. Então, se eu digitando para a esquerda 90, o robô muda a direção. Pronto. Observe que agora ele está indo para a direção oeste. Essa direção aqui, ó, é oeste. Vou dar um zoom. Ó, fica melhor de enxergar. Aqui é a frente do robô, direção oeste. Ok? Se eu coloco agora um PF, colocando um PF 100, executo, eu tenho esse desenho aí. E para fechar uma cruz, eu posso botar um PT 200. Tudo bem? Então, o que eu tenho agora na tela é uma movimentação que foi feita com comandos básicos. Usei comandos básicos. Colocando o robô ao centro novamente, PC, e ele volta para o centro. Percebeu que ele já voltou para o centro e já voltou com a direção apontando para o norte. Então o comando PC restabelece a orientação original do robô, voltado para o norte. Bom, alguns alunos esquecem os conceitos de orientação no plano, aquele conceito da rosa dos ventos: direcionamento norte, direcionamento sul, direcionamento oeste e direcionamento leste. Você pode pesquisar na internet aquele desenhozinho da estrela que simboliza essa orientação, tá? Pode ser que futuramente a gente tenha que usar novamente, que, né, no primeiro bimestre nós usamos. Pode ser que a gente tenha que usar novamente essa orientação. Muito bem. Agora nós vamos iniciar uma construção importante para as próximas atividades. Inclusive, nós vamos encerrar a aula de hoje com uma tarefa em cima dessa instrução de hoje. Vou restaurar a janela gráfica, vou limpar a tela. Limpei. E agora nós vamos fazer um preenchimento de toda a tela, fazer um quadriculado de tamanho 50. Para fazer isso, nós vamos abrir aqui, ó, janela de procedimento. Procedimento. Clica em procedimento. Clica em novo. Aí vai aparecer essa janelinha aqui, ó, que eu vou descer ela para facilitar a visualização da aula. Bom, uma coisa muito importante sobre a gráfica, né, do logo,
em relação ao espaço da janela. Se eu digitar aqui, ó, para frente 1000, para frente 1000 e colocar e executar, o que aconteceu? Apareceu uma linha e o robô não saiu do lugar. Repetindo, apareceu uma linha. Ó, vou repetir aqui, ó, instaurar a janela gráfica. Para frente 1000, né? Clico e executo. Olha lá, apareceu uma linha e o robô não saiu do lugar. Se eu fizer agora para frente 500, e expandir a tela, olha o que acontece. Tá vendo aqui, ó, o finalzinho do robô? Muito bem. Então, nosso primeiro exercício de aula, você vai responder para mim. Quem tem caderno vai escrever a pergunta que eu pretendo fazer e vai anotar a resposta e vai me mandar por, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo privado. Porque quando se digita e executa PF 1000, o robô risca, mas fica no mesmo lugar? O que vocês acham que pode ter acontecido? Para o vídeo, anota a pergunta, pense na resposta e manda para mim no privado, tá ok? Quando você tiver isso feito, você retoma a nossa aula. Bom, continuando, estourar a janela gráfica, vou girar para a esquerda. Ah, eu não falei, quem tem computador, obviamente, vai testar, né, o que eu estou falando aqui. Anota também no caderno, e manda conforme eu falei anteriormente, para ficar tudo organizado. Muito bem, se eu colocar agora para a esquerda 90, executar, o robô gira para oeste, correto? Muito bem. Se eu fizer PF 1000, o que aconteceu? O robô riscou, mas está no mesmo lugar. O que será que aconteceu? Acredito que você já tem uma ideia, né? O que aconteceu? Bom, nosso objetivo de hoje para estudar os comandos básicos em ação numa programação é fazer uma malha quadriculada. O que é a malha quadriculada? Um exemplo de malha quadriculada é aquele tabuleiro do jogo da velha. Ali é uma malha quadriculada 3x3 ou 4x4. Então, vamos retomar aquela aula, porque muitos alunos erraram aquela execução. Vamos ver por que errou. E depois eu vou propor que vocês façam a atividade da semana. Então, vou restaurar a janela gráfica e vou fazer uma malha quadriculada. Veja, existem várias maneiras de fazer malha quadriculada. Eu posso usar PF, posso usar PT, posso usar valor negativo, posso usar MUD X, posso usar MUD Y. Tá certo? Na próxima aula, nós vamos estudar apenas o MUD X e o MUD Y, esse comando de movimentação para a esquerda, para a direita, sem CPF, sem CPT, só MUD X, tá? Não vamos embolar. A aula de hoje é especificamente sobre comandos básicos. Então eu vou fazer a malha quadriculada, acompanha comigo. Para frente, fazer tamanho
tamanho 200. Para trás 200. Tudo bem? Agora para a direita 90. UN, comando novo. O N significa use nada. Então quem tem dificuldade em recordar os comandos usados numa aula, segue a aula. Quem tem dificuldade, para a aula, vai no caderno, anota. O N significa use nada, ou seja, o robô vai se deslocar na tela, mas não vai deixar rastro, não vai ter risco, ok? Quem já domina esse conceito, esse comando, segue a aula, tá bom? Então, quem tem muita dificuldade de recordar o que fez, anota, tá bom? Então, seguindo. Para a direita 90, use nada, executa. Para a frente 50. Para a esquerda 90. Agora novamente. Para a frente 1000. Executa. O robô não se moveu, né? Use. Para a frente 1000. Ele voltou pro mesmo lugar. Eu errei. O certo é use lápis. Comando novo. Já sabe o que tem que fazer. O que significa use lápis? O robô volta a riscar. Então, ó, olhando aqui a janela de comando, ó, nós digitamos aqui, ó, em algum momento o N, tirou o risco, tá vendo? O N. Se você não devolver o risco, o robô vai ficar andando aí na tela, deixando tudo branquinho. Então tem que devolver o risco. Devolver o risco. O L, use lápis. Então, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Foi. O L, use lápis. Para frente 200. Para trás 200. Agora aquele esqueminha de se deslocar para direita. Para direita 90. O N. Para frente 50. Para a esquerda 90. Use lápis. Para frente 200. Observe que agora eu vou botar tudo junto. PT 200. Tão rápido que o robô nem parece que se movimentou. Mas na verdade ele foi, riscou e voltou. Certo? Bom, por último, use nada. Para a direita. Para a direita 90. Esse não sei se eu já falei, acho que eu não falei. Esse 90 é o giro, tá? 90 graus. É um giro, a gente chama de giro de ângulo reto. Ângulo reto, quando você sai da direção norte e vai para a direção leste. Isso é ângulo reto. Ou direção norte para oeste, ângulo reto, 90 graus isso, tá? Norte, oeste, 90 graus. Norte, leste. Deixa eu ver aqui, pronto. 90 graus, ok? Então seguindo. Use nada, para a direita 90, para a frente 50, para a esquerda 90. Executa. Olha lá, o robô
se deslocou 50 pontos para a direita. E finalmente para frente 200, para trás 200. O que faltou? Não aconteceu nada. O que eu errei aí? Isso. O N. Para frente 200, para trás 200. O N não, gente. Eita, o professor tá doido, hein? Para frente 200, para trás 200. Foi. Então veja, foi extremamente trabalhoso eu ficar escrevendo, ó, um monte de comandos aqui para fazer esse desenho. Eu poderia criar um procedimento chamado malha, onde eu escreveria tudo isso que eu fiz aqui. Ou seja, eu fiz para frente 200, para trás 200, para direita 90, usinada, para frente 50, para esquerda 90, use lápis. Aí a próxima etapa é igual à anterior. Veja, eu vou escrever aqui para frente 200, que foi o que eu tinha feito anteriormente, para trás 200, para a direita 90, usinada, para frente 50, para a esquerda 90, use lápis. Tudo bem? Eu vou limpar a janela aqui, vou executar esse procedimento chamado malha. Vou restaurar a janela, vou salvar esse procedimento que se chama malha, atualizar, e agora eu vou executar, porque agora na memória do meu computador já existe uma ação construída com vários comandos, e eu posso usar essa ação. Isso a gente chama de procedimento. Então eu escrevo malha, e qual a ação que a malha exerce na tela do computador? O que vai acontecer na tela do computador? Vai acontecer isso: um risco de tamanho 200 e um deslocamento para a direita. Se eu escrever malha novamente e executar, acontece a mesma ação, e eu posso fazer isso quantas vezes for eu quiser, ó. Malha, de novo, malha, de novo, malha. Tá vendo? Ora, se eu quiser um desenho como esse, eu posso criar uma repetição. Posso escrever repita. Quantas vezes? 5 vezes. Aí o que eu quero repetir 5 vezes? Para frente 200, para trás 200, para direita 90, usinada, para frente 50, para esquerda 90, use lápis. Isso que eu quero executar 5 vezes, e que é essa imagem que está aí, eu cerco isso com colchetes. Então, o que o comando repita faz? A palavra já te diz. Você vai ter uma ação que vai se propagar, vai repetir, no caso aí 5 vezes. Vamos ver isso então. Eu atualizo, limpo a janela do computador.
e executo malha. Tá aí. A malha faz 5 riscos verticais. Tarefa de aula. Você vai no seu caderno, ou quem tem computador vai no computador e vai programar um procedimento chamado de malha horizontal. Malha horizontal, conforme eu fiz aqui, só que aqui eu fiz malha vertical. Quero que você programe malha horizontal, de modo que quando você executar, vai aparecer a malha deitada, né, em linhas horizontais, assim, ó. Eu tenho 5 linhas assim e eu quero assim, ok? Então essa é a atividade de aula. Nós tomamos aí 26 minutos de vídeo, né? A aula de robótica tem 50 minutos, então você tem bastante tempo aí para concluir e me enviar para mim essa programação, tá ok? Então vamos ficar por aqui. Eu pretendo nesse bimestre ser bem mais ser mais as aulas mais pausadas, porque percebi uma imensa dificuldade, né, de alguns alunos. Eu esperava que essa dificuldade não ocorresse, por conta que nós tivemos aula antes da pandemia, tivemos aula em fevereiro e março, né? Então eu criei uma expectativa muito grande, né? Mas não deu, não conseguimos alcançar aí os objetivos, mesmo porque eu concordo que alguns comandos estavam um pouco fora do nível de escolaridade de vocês, então eu vou retomar. É prudente, bom senso manda a gente fazer isso, tá ok? Forte abraço a todos, estudem, estou aguardando no privado a programação de vocês. Tchau.